Olá, pós-graduando! Seja bem-vindo à disciplina Matemática Lúdica. Esta disciplina tem como objetivo principal motivar você a utilizar atividades lúdicas relacionadas aos conceitos matemáticos. Espero que esse caderno estimule você a buscar mais conhecimento na área do lúdico e impulsione sua prática pedagógica na direção de estimular os alunos ao estudo da matemática. O lúdico será tratado através de uma abordagem teórica e prática, com a pretensão de auxiliar na relação das atividades lúdicas com os conceitos matemáticos e as estruturas algébricas desenvolvidas no ensino básico. Acredito que você e seus alunos ficarão mais motivados com o auxílio deste tipo de atividades, que tem seu principal foco no desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo. Também espero que esta disciplina contribua para a diminuição das resistências ao estudo da matemática, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do conhecimento no ensino básico. Para que você compreenda a estrutura do caderno, vamos especificar os tópicos principais de cada capítulo e apresentar alguns exemplos de atividades lúdicas. O caderno está estruturado em 4 capítulos. O primeiro capítulo abordará os conceitos teóricos de ludicidade no contexto da matemática, relacionados aos 4 pilares da educação segundo a Unesco: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Os 4 pilares foram definidos no relatório da Comissão Internacional sobre a Educação do século XXI, para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. O relatório foi publicado na forma de livro e foi traduzido para o português, recebendo, no Brasil, o título Educação, um Tesouro a Descobrir. Estes 4 pilares estão voltados para a construção de competências e habilidades que permitam aos alunos alcançarem um desenvolvimento pleno e integral. Porém, a responsabilidade maior da mediação e condução deste processo está ao encargo da escola e o principal agente desta transformação é o professor, ou seja, você. A partir do segundo capítulo, será enfatizada a relação das atividades lúdicas com os conceitos matemáticos através da apresentação de exemplos de atividades. Apresentaremos jogos e curiosidades numéricas com comentários e sugestões para a aplicação em diversas fases do ensino da matemática. Uma possibilidade de aplicação da matemática lúdica é o uso de softwares, como, por exemplo, o jogo do 24. Este jogo é muito importante para o desenvolvimento das expressões numéricas, que costumam ter um enfoque maior na 6ª série do ensino fundamental. O jogo do 24 ele aparece descrito nessa tela. O software ele gera 4 números aleatórios que nós devemos operar com os sinais mais, menos, divisão e multiplicação, que indicam as 4 operações básicas. Vejam, 8 mais 5, 13. 9 mais 1, 10. 13, que é o resultado de 8 mais 5, vezes 10, que é o resultado de 9 mais 1, resulta em 130. Mas o nosso objetivo é encontrar 24. Então, clicamos em voltar, retornamos à operação e aí fizemos a correta. 8 menos 5, 9 menos 1, e temos então 3 e 8, que multiplicados resultam em 24. E assim vencemos o jogo. Para fazermos uma nova operação, clicamos em novo. E então teremos novos números e conseguimos assim operar várias operações e tentando encontrar 24. Também ressaltaremos nesse capítulo a importância da aplicação de jogos que podem ser adaptados para a abordagem de variados conteúdos, de qualquer área do conhecimento. No terceiro capítulo, apresentaremos jogos e atividades que têm como foco principal
a associação do lúdico com a geometria. Um jogo bastante difundido é o Tangram. Para demonstrar 2 desafios com o uso do Tangram, observe a animação na tela. No quarto e último capítulo, serão apresentados alguns problemas e curiosidades relacionados a operações numéricas, desenvolvimento da lógica dedutiva e alguns jogos pedagógicos. Agora que você já conhece a estrutura básica do caderno, vamos ilustrar um pouco os conteúdos. Mas, antes, gostaria que você assistisse uma animação que está sendo muito divulgada no meio acadêmico. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As peças de menor importância, as suas são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Este vídeo é autoexplicativo, mas gostaria que você refletisse sobre a lógica de utilizar estratégias novas e continuar adotando a mesma postura, a mesma forma de abordar os conceitos na área da educação. Observe que esse fato se aplica também ao uso de atividades lúdicas. Elas devem servir para impulsionar novas ações na direção da busca de um conhecimento mais elaborado e mais dinâmico. Não esqueça de que o objetivo maior é proporcionar motivação ao estudo, independente das necessidades de compreensão imediatas dos conteúdos. O lúdico nos ajuda a viajar por mundos imaginários em alguns instantes e retornar à realidade na mesma intensidade de tempo. Um problema clássico do lúdico é o que trata de travessias seguras. Vejamos 2 exemplos. O primeiro é o clássico Canibais e Missionários. O jogo dos canibais e missionários consiste em tentar atravessar 3 missionários e 3 canibais para um outro lado do rio, sendo que não podem ficar mais canibais do que missionários de um lado, porque senão estes vão devorar os missionários. Veja, se nós optarmos por atravessarmos 2 missionários para um lado do rio, o terceiro missionário é devorado pelos canibais. Agora, nós vamos tentar de novo, porém, isto é com você. Boa sorte! O segundo jogo tem uma dificuldade maior. Este jogo de travessia tem regras mais complexas. Note que nós temos presentes um pai, uma mãe, 2 filhas, 2 filhos, um prisioneiro e um policial.
As regras são as seguintes: somente o pai, a mãe e o policial sabem pilotar o barco. A mãe não pode ficar sozinha com os filhos. O pai não pode ficar sozinho com as filhas. O prisioneiro não pode ficar sozinho com nenhum integrante da família. O barco só pode transportar 2 pessoas por vez. Você pode ir e vir com as pessoas quantas vezes precisar. Vamos ver uma demonstração. O prisioneiro e o policial atravessam, clicando-se nesse botão vermelho. Retornamos com o policial, pois ele e o pai e a mãe é que sabem pilotar o barco. Seguindo este processo, nós devemos atravessar todos para o outro lado, lembrando sempre das regras. Mas esse é um desafio que deixaremos para você. Quando optamos por atividades lúdicas, estamos facilitando a tarefa de desenvolver competências e habilidades, em contraponto com a tarefa de absorção de conteúdos por meio da repetição. No modelo de educação baseado apenas na absorção de informações, a aprendizagem é medida pela apresentação de resultados previsíveis e mais ou menos automáticos, sem que haja preocupação com os conceitos, com a motivação ou com o fato de que ela pode ser agradável. O aluno tem que reproduzir processos que, acredita-se, sejam eficientes na retenção de conteúdos. No ensino da matemática, em particular, a educação restrita à apresentação de conteúdos formalizados em livros-texto ou que exigem do aluno a reprodução de processos para a resolução de atividades, provoca a concepção de que a matemática restringe-se a cálculos e fórmulas. Esta visão errada provoca muitos problemas no aprendizado dos conceitos matemáticos e influencia no desenvolvimento do aluno no decorrer de sua vida estudantil. Ao entender que o uso do lúdico favorece a compreensão destes conceitos de modo mais prazeroso, espero que as exemplificações que você encontrará nesse caderno sirvam para impulsionar mudanças na sua prática pedagógica. Alguns desses exemplos de atividades estão relacionados com a geometria. Interessantes e importantes, as atividades que envolvem a geometria têm uma receptividade boa por parte dos alunos e devem ser exploradas como estímulo à compreensão dos conceitos geométricos. Como exemplo desse tipo de atividade, temos as estruturas montadas com palitos. A partir de uma estrutura inicial, você deve obter outra estrutura, movendo ou retirando os palitos. Por exemplo, monte a estrutura como aparece no seu vídeo e mova 2 palitos para obter 6 quadrados. Pense um pouco mais. A solução é: neste caderno de estudos, também defendemos o lúdico como um aliado no desenvolvimento das estruturas algébricas que justificam e coordenam todos os conteúdos matemáticos. Nós sabemos o quanto é importante que nossos alunos dominem determinados procedimentos. Não podemos exigir que toda vez que o aluno for resolver uma equação, ele o faça de forma estruturada nas propriedades algébricas. Assim, criamos pequenas regras que são muito úteis, como, por exemplo, passe para o outro lado com o sinal contrário, passe dividindo. Mas é fundamental que os alunos compreendam o quanto estes processos são válidos e como eles são justificados pela álgebra. Nesse aspecto, as atividades lúdicas são muito bem-vindas. Um exemplo que coloca os processos algébricos como importantes instrumentos de facilitação na determinação das respostas é o que envolve problemas com balanças. Uma balança de pratos é equilibrada com um livro de geometria em um dos pratos
e um livro de álgebra mais um de cálculo no outro prato. Ainda, 3 livros de álgebra equilibram 2 de cálculo. Sabendo que o mais leve pesa 2 kg, os livros de matemática geralmente são muito pesados. Determine o peso de todos os livros. Perceba a diferença de percepção que temos com a situação redigida e a ilustrada. A ilustração das balanças favorece muito a compreensão da proposta do problema. Podemos resolver este problema por dedução, mas, se utilizarmos um sistema de equações, a solução é encontrada de forma mais fácil. Veja, fazendo G igual a A mais C e 3A igual a 2C, obtemos 3G igual a 5C. E deduzimos que o mais leve é o livro de álgebra. Assim, concluímos que o livro de álgebra pesa 2 kg, o de cálculo pesa 3 kg e o de geometria 5 kg, já que este é o que tem mais figuras. Outra abordagem interessante do lúdico são as atividades que envolvem operações numéricas. Por exemplo, como escrever o número 100 como resultado de uma operação que contenha os dígitos de 1 a 9 sem repetição. 100 igual a 91 mais 5.742 dividido por 638. Este tipo de desafio apresenta muitas vantagens na abordagem das operações básicas, mas pode ser aplicado em qualquer fase do ensino. Mostramos para você alguns aspectos que serão tratados em nosso caderno. Espero que você goste da leitura e se motive a utilizar as atividades lúdicas em sua prática. O ato educativo, através de jogos, brincadeiras e desafios, não é restrito à formalização acadêmica, mas à formação da personalidade e desenvolvimento do raciocínio. Sucesso, um grande abraço e bons estudos!